Pensa Bahia, com Reinaldo Sampaio. Neste período de decisão do governo central, uma série de políticas são apresentadas pelos candidatos. Mas de onde vêm os recursos para sustentar essas políticas? Tem como o cidadão se informar sobre o assunto, Reinaldo? Eu já afirmei aqui em uma outra ocasião que todos os brasileiros deveriam conhecer e compreender o Orçamento Geral da União. Digo mais, deveria ser assunto ensinado nas escolas, sob o pressuposto de que o conhecimento e a educação aprimoram não só a economia, mas também a própria democracia. A sociedade concede aos governantes poderes extraordinários, dentre eles o de criar e cobrar impostos, decidir as prioridades de sua destinação. E no caso brasileiro, estamos falando de 1,7 trilhão por ano, ou seja, 1/3 da riqueza produzida. Acontece que as prioridades de destinação desses recursos não dependem da intenção dos governantes, mas dos efeitos da política econômica empreendida, cujos meandros são pouco compreensíveis para a maioria das pessoas, mas seus efeitos estão presentes como uma impressão digital no Orçamento Geral da União. Por isso, é imprescindível conhecê-lo. Não podemos nos esquecer que a democracia não é somente forma, eleger governantes, mas, acima de tudo, substância, conhecer e controlar os governos, e praxis, atuar, intervir, aperfeiçoando a própria democracia. Digo isto porque nos últimos 24 anos, a influência de um novo ideário econômico, contestável quanto aos seus resultados, e o uso de instrumentos de pressão de poderosas organizações e do sistema financeiro internacional influenciaram a política econômica brasileira a adotar o receituário que, a despeito de certas conquistas socioeconômicas, travam o potencial de desenvolvimento do país. Refiro-me ao tripé macroeconômico de altas taxas de juros, taxa de câmbio flutuante e abertura irrestrita da conta de capital, ou seja, dos fluxos de capitais externos. Essa política foi aplicada de modo radical na década de 1990 e, a partir de meados da década de 2000, foi amenizada com a adoção de políticas sociais, de crédito e fiscal, porém sem romper com este tripé maldito. A conjugação desses fatores impede a adoção de uma política desenvolvimentista para o país, porque altas taxas de juros inibem a demanda e o investimento, atraem capitais especulativos de forma crescente e, ainda mais grave, oneram a dívida pública, sangrando a capacidade de investimento do país e transferindo uma riqueza em favor de poucos. O câmbio flutuante sobrevaloriza a taxa de câmbio por influência do ingresso crescente de capitais externos, encarece o produto nacional e mina a competitividade da indústria brasileira. E a abertura da conta de capital é o maior estímulo à financiarização da economia, com a entrada de vultosos recursos externos que não vêm para produzir, mas apenas para especular e lucrar com as taxas de juros mais altas do mundo e rapidamente sair, alimentando a vulnerabilidade econômica do país. Tudo isto, como disse, feito de modo radical na década de 90 e com ingredientes amenizadores nos últimos 10 anos, reflete a anomalia das finanças públicas, que obriga o governo a dedicar ao pagamento do serviço da dívida pública valor superior à soma do que destina à educação, saúde e infraestrutura. Uma dívida pública que, embora tenha caído percentualmente em relação ao PIB nos últimos anos, pagamos valores crescentes, mas ainda assim ela aumenta sistematicamente a cada ano. O assunto é complexo, mas compreender a lógica e os números do Orçamento Geral da União permite que a sociedade estabeleça um diálogo produtivo, objetivo, com os candidatos ao poder, fazendo com que demonstrem de modo efetivo como farão para alterar a realidade, quais gastos serão reduzidos, enquanto e como, ou se as receitas virão da elevação dos impostos ou do aumento da dívida pública, qual será a política monetária e a política cambial, etc. Este é um assunto da maior relevância e eu entendo que deveria haver um esforço geral para que a sociedade compreendesse o Orçamento Geral da União e dele tirasse conclusões muito importantes com relação ao futuro do país.